ter as alças de Enlil e os túbulos coletores, principalmente, tá? Essas estruturas de Enlil. E aqui eu tenho o túbulo proximal e o distal, tá? Esse aqui. Essa aqui é a alça de Enlil e os túbulos proximais e distais aqui. São os laterais. Eles formam a pirâmide renal, que é essa estrutura aqui. A pirâmide renal, ela tem uma base e um ápice. Dentro da pirâmide eu tenho as papilas, que é a porção que inicia a coleta da urina, ou seja, daquela água que não foi absorvida e que vai ser eliminada com algumas substâncias dentro, tipo ureia, glicose, excesso, né? Além das pirâmides, a gente tem as colunas renais, que são esses espaços de parênquima entre as pirâmides, tá? O que passa aqui? Uma célula que estrutura o parênquima e vascularização, ok? Aqui ainda, na área medular, na porção mais central, eu tenho ainda, não tem a papila? Cálice renal menor e os cálices renais maiores. Então, quando eu tenho a junção, eu formo um cálice maior, tá? A junção desses cálices maiores forma a pelve, que sai do rim pelo hilo, que é esse espaço aqui, por onde entram os feixes vasculares e nervosos, e sai a pelve renal. Nessa porção aqui, a gente tem espaços entre esses cálices. Esses espaços são chamados de seios renais. Em anatomia, sempre que eu falo seio, eu tô falando de espaço. O espaço entre as mamas é seio. A gente fala os seios, não é os seios, é o seio, que são as mamas. Entre as mamas a gente tem um espaço, que é o seio, tá? Quando a gente fala de vascularização encefálica, seio cavernoso. Seio é um espaço, tá? Então aqui eu tenho o seio renal. Ele pode conter, além da vascularização, tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele existe também na superfície do rim. Então eu tenho mais próxima, formando mesmo essa cápsula fibrosa. Depois, por cima, eu tenho uma cápsula gordurosa no rim. E depois, ainda por cima, eu tenho uma outra cápsula, que a gente chama de adventícia, que é uma cápsula de tecido conjuntivo que auxilia na fixação dele dentro da cavidade abdominal. Então, esse aqui que é o fibroso? Esse é o fibroso. Todinho? Sim. Quando a gente pega um rim em vivo, assim, seja de porco, de gado, humano, você vai ver que ele tem se você cortar com a faca, você vai ver que isso aqui é duro. Você consegue separar isso. E aí fica todo aquele tecido meio porosinho. Mesma coisa no fígado. Você consegue puxar aquela capa dele. É uma cápsula fibrosa, tá? Uma membrana. É uma cápsula mesmo, porque ela é mais espessa, João. E ela tem uma grande quantidade de fibra colágena ali, tá? O que mais a gente tem de importante aqui? Quando a gente pensa em função, fisiologia, vocês vão começar a estudar. O Xande já deu o sistema de angiotensina, renina e aldosterona para regulação da pressão arterial. Renina, rim que produz, aldosterona suprarrenal. Sempre que eu tenho a necessidade de subir mais a pressão e manter isso por mais tempo, o hipotálamo aciona a hipófise, que aciona a suprarrenal para produzir aldosterona, tá? Que mais aqui? Do rim é isso. Eu acho que é só isso que está no roteiro. Isso daqui é glomérulo. São porções do glomérulo, do néfron. E tem tanta gordura assim dentro? Tem muita gordura ao redor e nos espaços, não é dentro do rim, é no espaço do seio renal. O seio renal, imagina meu dedo, não tem esses espaços entre os dedos? É a mesma coisa. Esse espaço entre os cálices é chamado de seio. Tá? E essa cobertura gordurosa, ela existe ao redor do rim todo, que é a cápsula gordurosa. Os seios têm tecido adiposo. Geralmente tem. Tem, e é aquela gordura amarela, que a gente chama da gordura abdominal, né? O processo de filtro